Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós iremos tratar de um assunto bastante importante: como as nossas decisões, principalmente como as decisões dos governos, têm impacto de curto e de longo prazo na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida de toda a sociedade. Para a gente poder entender isso um pouco melhor, nós vamos invocar aqui um dos economistas mais brilhantes que já existiram, que é o francês Frédéric Bastiat. Bastiat, ele desenvolveu uma obra, né, muito importante, muito famosa, um livro bastante importante chamado O que se vê e o que não se vê. Nesse livro, Bastiat trata justamente das decisões e das suas consequências. Então, para esse francês Frédéric Bastiat, economista, filósofo, né, as nossas decisões, as decisões das pessoas, das empresas, dos governos, elas sempre têm consequências de curto prazo e consequências de longo prazo. As consequências de curto prazo são aquelas que são visíveis, que a gente percebe seu efeito imediato. As consequências de longo prazo, né, são invisíveis, são ignoradas pela maioria das pessoas, porém elas trazem, né, efeitos, e muitas vezes esses efeitos podem ser efeitos negativos na vida das pessoas, das empresas e da sociedade como um todo. Então, pensando nesse ensinamento do Frédéric Bastiat, nós vamos hoje tratar sobre algumas decisões do Estado, né, que no curto prazo podem parecer positivas, mas no longo prazo, com certeza, as consequências são negativas. De forma que, quanto maior a interferência do Estado na economia, no dia a dia do cidadão, no dia a dia das empresas, né, sempre teremos consequências indesejadas mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir disso. Isso é uma lei natural, isso é uma consequência natural da tomada de decisão por parte do Estado, mas também das pessoas e das empresas. E quando a gente trata do mercado de trabalho, recentemente no Brasil tem havido aí bastante discussões a respeito disso. Será que cabe ao Estado estabelecer o salário, né, o salário mínimo? Será que cabe ao Estado estabelecer, né, um piso salarial para categorias como o pessoal da saúde, da educação e tudo mais? Essa é a nossa discussão importante nesse momento. Né? É claro que as pessoas que recebem, né, que são afetadas por essas decisões, né, e que de repente têm os seus salários aumentados, no curto prazo as pessoas vão ficar muito felizes. Né? No curto prazo a sociedade talvez apoie essa decisão. Né? Os políticos que tomam essa decisão, né, acabam então tendo a sua biografia lustrada, né, saem como pessoas boas, pessoas que beneficiaram categorias importantes, mas aí vem a pergunta que o Bastiat nos faz, né, questionar. Será que isso não tem consequência de longo prazo? Né? Por quê? Porque o natural, né, se houvesse então, né, uma negociação natural de salários pelo mercado, uma negociação livre, sem interferência estatal, uma negociação voluntária, o salário seria estabelecido conforme o valor que as pessoas trazem, né, para quem precisa do seu produto, do seu serviço. Né? É o que acontece nos mercados livres. Quando, né, o governo interfere nesses mercados, no curto prazo a decisão pode parecer boa, mas será que no longo prazo isso não traz consequência? Com certeza muitos já ouviram falar que não existe almoço grátis na economia. E é exatamente aí que fica o ponto. Né? Toda consequência que parece boa no curto prazo, tomada por uma decisão estatal, né, vai criar certamente privilégios, né, para alguns, né, nesse caso que terão salários elevados, mas essa conta será paga por alguém, né, ou por todos, né, que são, no caso, os pagadores de impostos. Então, meus amigos, né, não se iludam com isso. Se o Estado já tomou a sua decisão, já interferiu, já tomou a decisão de estabelecer um piso salarial para determinadas categorias,
e esse piso é um aumento de salário bem acima da inflação, nós podemos ter certeza absoluta que todos nós pagaremos a conta. Alguém sempre paga essa conta. Então, por isso que qualquer decisão de governo é preciso antes pensar também nas consequências de longo prazo. Não existe almoço grátis. Se alguém está recebendo algum benefício do Estado, do governo, quem vai pagar a conta no final de tudo são os contribuintes, os pagadores de tributos, de impostos. Então, se as pessoas estão comemorando muitas vezes esse aumento salarial, né, depois elas não vão poder reclamar das consequências de aumento de preço, né, de aumento do gás, dos alimentos, dos combustíveis, porque o governo vai ter que muitas vezes se endividar para dar esse aumento, né, mas esse endividamento que o governo assume para poder dar esse benefício no curto prazo gera consequências de longo prazo, que é a inflação, o aumento de preços, e aí depois as pessoas reclamam, né, como se elas nada tivessem a ver com isso. Então isso é economia, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixem aqui os seus comentários, as suas questões, as suas perguntas. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado por participarem. Até mais.